Oi, gente! Hoje estou aqui para fazer uma receita junto com vocês, que é ovo de Páscoa. Como faz muito tempo que eu não faço, eu considero que é a minha primeira vez. Mas é claro que hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento sobre chocolates, cobertura, a diferença entre eles, sobre como fazer recheio e tudo mais. Então eu acho que vai ser legal colocar em prática isso. E eu tô também pra testar a cobertura sabor chocolate, que é da Cical, que muita gente fala muito bem. Eu acho legal a gente dar uma chance, já que ela é muito mais fácil de trabalhar, justamente por não precisar de temperagem. Então é isso, bora lá. Pra fazer as cascas eu vou usar esse chocolate, que na verdade é uma cobertura, da Cical Blend. Esse blend dele nada mais é que a mistura de chocolate meio amargo e o ao leite. Eu vou usar essa cobertura da Cical, que inclusive é uma marca que muita gente fala muito bem, e eu nunca comprei nada dessa marca. É a primeira vez que eu tô comprando pra testar justamente com os ovos de Páscoa. E sinceramente, o melhor dele é que ele não precisa de temperagem. E qual a diferença desse chocolate fracionado para um chocolate normal? Bom, a principal diferença é que esse tem mais gordura do que o chocolate nobre. E também o chocolate nobre tem muito mais porcentagem de cacau do que desse daqui. Então, em questão de gosto, acaba valendo mais a pena a gente comprar um chocolate nobre. Mas, em questão de praticidade e preço, chocolate fracionado pode ser uma boa opção. Eu comprei esse da Top, que é a linha da Harold. Harold, pra mim, é uma ótima marca. E também é fracionado, só que ele é ao leite. E eu achei que ele é um pouquinho mais doce do que eu esperava. Então, eu optei pelo blend dessa vez. Agora, vamos pro processo. Eu comecei cortando a barra de chocolate pra gente derreter ela. Você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas. No meu caso, eu acho muito mais prático derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada quadradinho desse de chocolate corresponde a 100 gramas mais ou menos de chocolate, então aí já são 200 gramas de chocolate. E esse é o processo de derretimento no micro-ondas, sempre de 30 em 30 segundos, tirando e mexendo, sempre, dessa forma que eu mostrei pra vocês. Eu fiz esse processo 4 vezes, que no final foram 2 minutinhos. E essa é a forma que eu vou usar. Ela veio com esse plastiquinho que a gente coloca no meio das duas formas. Então, ele basicamente vem só uma forma pra você usar, que é esse, que tem que colocar o chocolate até essa marquinha que eu mostrei pra vocês. Depois de colocar esse plastiquinho, a gente tem que dar uma apertadinha pra ele ficar por igual, mas eu acabei errando em uma coisa no processo, que eu deveria ter colocado esse plastiquinho apertado e depois, na hora de colocar no freezer, eu deveria ter virado ele, justamente pro chocolate não ficar todo no fundo e o fundo ficar muito grosso. Mas aí eu fui tentando consertar, colocando mais chocolate na lateral, e depois de ter levado novamente no freezer, eu vim com esse meu recheio maravilhoso, super cremoso de maracujá, e quase que eu ia colocar todo o recheio, só que não cabia. Então eu fui passando a colher pro recheio ficar bem lisinho, pra facilitar nessa hora da gente colocar mais chocolate por cima, que vai ser basicamente a nossa tampinha pra fechar o nosso ovo de Páscoa. E é basicamente isso, gente, não tem segredo. Você só precisa passar bem a colher no recheio pra ele ficar bem lisinho, pra não atrapalhar nessa hora da gente passar o chocolate, pra ele ficar bem certinho. Depois desse processo, eu levei ele pro freezer por mais ou menos uns 20 minutinhos, pra mostrar logo pra vocês o resultado de como ele ficou. E ele ficou muito lindo, gente. Olha esse brilho. Ele ficou muito lindo, gente. Depois é só tirar aquelas rebarbinhas que ele fica totalmente normal. E eu fui cortar, né, pra ver como ele ficou por dentro, como o recheio tá aparecendo. E assim, primeiro que foi uma grandíssima dificuldade pra cortar esse ovo, porque ele tava muito grosso, principalmente na parte de baixo, que é a parte que, né, ele ficou virado na hora de gelar. Mas no final eu achei que ele ficou bem bonitinho, bem recheado, parecendo uma trufona de maracujá. Quis fazer só uma parte do ovo pra eu ter uma ideia de como ele ficaria. Tô mais, na verdade, testando essa cobertura em questão de gosto, textura, aparência. E especificamente essa cobertura da Cical, eu cortei ela um pedacinho quando tava fazendo e experimentei. E eu achei ela diferente daquela outra da Top que eu mostrei pra vocês, que é da Harold. Eu achei ela com um fundinho, um cheiro, um gosto meio que de milho, sabe? Parece que tem alguma coisa de milho nela. E eu não achei tão saborosa como as pessoas estavam falando. Sinceramente, eu sempre via essa marca nos mercados e eu nunca me interessei de comprar. Eu sempre ficava com o pé atrás, sabe?
E hoje eu tive certeza que o da Top é melhor do que o da Cical. Olha que muita gente falava que não, que na verdade o da Cical é mais saboroso, é mais próximo do chocolate, mas eu não achei isso. Mas não é um chocolate totalmente horrível e eu acho que dá, assim, pra usar ele pra coberturas de bombons, trufas, eu acho que passa. Mas, na minha sincera opinião, pra ajudar vocês, eu não achei ele tão saboroso e eu acho que não vale a pena comprar esse exatamente que eu comprei. Mas é claro que com o recheio que eu coloquei, que é uma delícia, essa cobertura vai passar muito despercebida. Se você quer gosto bom e qualidade, é chocolate nobre que você tem que investir. E é isso, gente. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se inscreva nesse canal para você ter muito mais vídeos como esse e outros também que eu venho fazer.